Família, todo mundo se pergunta nesse instante o que é que está acontecendo com o Bitcoin nessas movimentações de pequenas altas rápidas e depois correções tão rápidas quanto, liquidando os investidores, obviamente, que estão alavancados, mas os que estão posicionados dentro do mercado também ficam cheios de dúvidas, cheios de incertezas, cheios de medo, até porque tudo indica no curto prazo que o Bitcoin não tem força para uma recuperação nesse momento e que a gente deva ver valores mais abaixo. Mesmo que a manipulação esteja fora de controle, eu acredito que tenha um sinal soberano de mercado, histórico de mercado, que aponta que não necessariamente a gente está indo para um bear market clássico de um ano ou mais, mas que nesse momento as coisas estão complicadas para o Bitcoin e para o mercado cripto. Então, a gente vai falar mais sobre isso, mostrando um gráfico já já, e eu queria só pedir o seu apoio, deixa aí o seu like genuíno se você curte conteúdos como esse, conteúdos da Liga Cripto em geral, para que a gente espalhe eles YouTube afora. E se não for pedir muito, também já se inscreve se não for inscrito. Bom, família, como eu estava comentando logo no início do vídeo, o Bitcoin ele subiu $3.300 e liquidou 106 milhões em menos de 30 minutos, 106 milhões de posições de short que apostavam na baixa. Logo em sequência, o Bitcoin caiu os mesmos $3.300, na realidade $100 a mais, $3.400, liquidando 52 milhões de longos, pessoas que acreditavam na alta em apenas 45 minutos seguintes. Então, tudo aponta, né, o mercado hoje cripto, ele é um mercado que não é mais o mesmo de 2021, de 2017. A gente tem ETF, a gente tem grandes players, a gente tem nações-estado. E o que elas querem para o curto e médio prazo é difícil adivinhar, né? É difícil dizer para vocês onde é que essa manipulação vai parar nesse curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, isso para o longo prazo, para mim, se torna indiferente. Mesmo assim, eu não vou ficar aqui reafirmando, até porque, né, no mesmo pensamento que o Igor diz, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu. Então, eu também não vou ficar aqui tentando convencer você de que o Bitcoin é uma escolha óbvia. Mas, é claro, em tempos como esse, a gente precisa ter uma visão um pouco mais pé no chão, principalmente se você estiver posicionado dentro do mercado, não só do Bitcoin, mas de altcoins. Eu, Mário, particularmente, só invisto no mercado cripto, então minha posição de Bitcoin é majoritariamente, né, mais robusta, mas ao mesmo tempo, eu também venho comentando que desde que o Bitcoin perdeu a média de 50 no semanal, é importante você pensar em reestabelecer caixa. Mesmo que você não veja aquele valor, putz, eu dei mole em não vender $115 mil, eu dei mole em não vender $100 mil, mas o que o bear market mostrou para a gente, ou que períodos de fraqueza do Bitcoin mostraram para a gente, é que se você identificar esse período de maneira não muito tardia, você tem tudo para, mesmo não tendo a melhor retirada de lucro, reconstruir posições mais favoráveis, aumentar a sua posição de Bitcoin se você tiver caixa. E caixa nada mais nada menos hoje no mercado cripto é o quê? Dólar digital. E aí, família, como eu disse para vocês, a gente vai comentar aqui um gráfico que, na minha opinião, por mais que o preço do Bitcoin esteja sendo manipulado, esse gráfico ele mostra um comportamento histórico do ser humano, né, de proteção, né, e de risco. Então, o que eu quero dizer aqui é que quando a dominância dos dólares digitais, o mais importante combustível do mercado cripto, começa a subir, ultrapassando até níveis de 10% de dominância no mercado, a gente encontra em momentos de fraqueza, em momentos de formação de fundo, de capitulação. E o que a gente tem nesse exato momento é uma dominância dos dólares digitais, dos dois principais dólares, o USDT e o USDC, beirando 9,30. Vou botar quase 9,5%. Mas somente esse número não é o que me traz preocupação, e sim o que a gente fez durante essa bull run e aonde a gente está nesse momento. Então, repare que em momentos de euforia, de alta nessa bull run, e até mesmo depois de um período de consolidação de fundo, momento de medo, a gente vê que a dominância dos dólares, ela despenca, porque são momentos em que o mercado ele faz essa recuperação, as pessoas se desfazem de dólares e botam em ativos e se posicionam. Pois bem, só que desde meados de setembro de 2025,
a gente fez, né, o gráfico de dominância do dólar, ele fez um fundo ascendente em comparação a esse prévio, né? E eu acreditava que, no mínimo, a gente fosse testar as mesmas baixas. Pois bem, depois desse fundo ascendente, o mais preocupante, eles rompem uma resistência importantíssima, um ponto local que todas as vezes que a gente teve grandes momentos de euforia, todas as vezes que a gente foi levado a acreditar que dessa vez vai ser a grande pernada de alta, foi exatamente nessa rejeição. Pois bem, aqui em novembro de 2025, o que aconteceu? A gente não foi rejeitado. O dólar, a dominância dos dólares digitais, ela rompeu essa resistência tão importante. Ela não só rompeu, como ela veio abaixo para testar como suporte 3 semanas consecutivas, e agora a gente está testando uma resistência, que eu diria que é a última resistência mais importante, que, se rompida, a gente entra nos dólares digitais, né? Os dólares digitais, no caso, no mercado, eles vão a um nível em que a gente, na última vez, fez mais uma pernada de correção e praticamente confirmava um período de baixa. Vejam bem que aqui em dezembro de 2025, onde a gente está testando, é o mesmo patamar de resistência em que a gente tinha em maio de 2022, quando a dominância dos dólares digitais, depois de tentativas sem sucesso de rompimento dessa faixa aqui de 8%, ela faz a mesma coisa, ela faz o rompimento da zona, encontra resistência momentaneamente nesse patamar de quase 10% de dominância, realiza esse rompimento, encontra suporte, e ali a gente já estava num período ali muito baixista, num momento muito negativo e principalmente muito ruim para você realizar suas posições para ter caixa. Então, veja só que momento era esse. Lá em abril, maio de 2022, reparem que nesse período, a nível semanal, a gente já tinha passado, né, já tinha feito aquela ultrapassagem da média móvel de 50 e havia sido rejeitado. Nessa rejeição, a gente despenca e a gente tem um grande movimento de alta ali dos dólares, da dominância dos dólares. Pois bem, a nível atual, a gente não conseguiu fazer esse reteste à média móvel de 50 períodos no semanal. Mas eu já comentei até no vídeo de membros a questão de que, será que nós seremos capazes nesse momento, quando a gente não teve topo com euforia, a gente não teve o varejo presente, um elemento que a gente teve presente em todos os mercados, e quando o institucional, os grandes players, manipulam o preço do Bitcoin, será dessa vez que a gente vai repetir a história de maneira tão fácil, dando oportunidade para os investidores saírem e realizarem lucro e aumentarem essa liquidez? Então, família, isso é assunto para outro vídeo, mas da mesma forma que eu não acredito que a gente deva ter um inverno tão rigoroso como outrora, né? Acredito que em 2026 possa ser uma mudança a nível do ciclo de 4 anos. Eu também diria que, nesse momento, para mim, a maior probabilidade é que a gente continue a corrigir e faça, né, essa busca pela média móvel de 50 em algum momento oportuno à frente. Momento oportuno esse que, infelizmente, para janeiro, mesmo com os dados de desemprego, né, vindo piores nos Estados Unidos, eu não diria que aumentaram muito as probabilidades para corte de juros em janeiro. A gente tem a manutenção da taxa com 75,6%. Então, como a gente falou até num vídeo gravado, né, eu, Igor e Bruno, talvez, né, com a mudança do Fed, né, da cadeia do homem do Fed em maio, né, talvez até mesmo com um início mais robusto do que, aí sim a gente possa ter essas condições para, quem sabe, ver uma história diferente em 2026. Mas a história que eu estou vendo nesse momento, a nível de fraqueza do Bitcoin, a nível de fortalecimento dos dólares digitais no mercado, não me trazem uma recordação muito boa. Então, família, eu deixo aqui a pergunta: o que vocês acham sobre isso? Você acha que faz sentido? É claro que a gente está tendo vários pontos novos nesse mercado, a nível de ciclo monetário diferente, a nível de quem está dentro, quem está jogando, o tamanho desses jogadores nesse mercado. Mas, historicamente, quando eu vejo uma busca por dólares digitais graficamente ganhando força, rompendo resistências, encontrando suportes importantes, me traz um alerta que eu acredito que seja muito difícil da gente camuflar, né, mesmo com manipulação no mercado. E para a gente fechar, família, a gente vê também um momento perigoso para o mercado das altcoins. Eu não estou falando só de preço, a gente está falando do movimento, né, em um momento em que a Polymarket não está funcionando direito, porque a rede da Polygon não está performando. No momento em que o Ethereum
ele tenta, né, melhorar a condição da sua L1 e que a Base, na minha opinião, que é a L2 mais forte do Ethereum hoje, já cogita fazer a sua própria moeda. Então a gente tem tempos bastante interessantes e duvidosos à frente e que o Bitcoin, mesmo em momentos de fraqueza, no longo prazo continua se fortalecendo. Mas um CEO de altcoin joga a toalha, eu estou falando de Charlie Lee, em que diz, né, numa entrevista recente, que se arrepende de ter criado a Litecoin e que, basicamente, você só tem que comprar Bitcoin e nada mais. Então, família, eu fico aqui com essa mensagem final. Se você curtiu esse vídeo, é claro, família, não deixe de dar o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e valeu!